Olá, meus irmãos, aqui estamos atendendo o convite da liderança da Segunda Igreja Batista em Piedade, São Paulo, Brasil, para meditarmos um pouco, junto com os irmãos, na Palavra de Deus. Nós vamos ler aqui no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, onde encontramos um assunto muito interessante, que eu estou chamando de problemas e soluções na vida da igreja, ou a igreja e seus problemas e soluções. Porque a igreja, como qualquer outro grupo social, como qualquer outra organização humana, tem problemas, né? Problemas. Nós sabemos que problemas acontecem em todos os lugares, na família, na igreja, na escola, no trabalho, na sociedade em geral. Problemas podem surgir e as soluções podem ser encontradas e devem ser encontradas. Vamos ver aqui então no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, né? Aqui diz que a igreja tem 7 auxiliares para os apóstolos. 7 auxiliares para os apóstolos. É o título aqui na Bíblia, na linguagem de hoje. Mas, diz aqui, algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária do dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o povo, todo o grupo de seguidores e disseram: então, o problema aqui aconteceu por causa do crescimento, né? Quanto mais cresce a obra de Deus, quanto mais cresce a igreja de Deus, mais problemas surgem. E aqui nós vemos qual foi a causa, né? Depois, né? Cresceu. Então, a organização, a estrutura da igreja tem que ir se adaptando ao crescimento. Então, a igreja cresceu e houve aqui uma murmuração, uma reclamação àqueles irmãos que não eram judeus, não eram de origem judaica, né? Começaram a reclamar que as viúvas do grupo deles, as viúvas não estavam sendo bem atendidas na distribuição diária de alimento, aqui diz de dinheiro, né? Distribuição de recursos, né? Nós estamos vivendo uma situação assim agora aqui no Brasil, não é? Com esta crise que estamos passando aqui por causa do coronavírus. É um momento também de pensarmos na assistência social, de pensarmos naqueles que estão precisando da nossa ajuda. Mas vamos ver qual foi aqui a solução apresentada pelos apóstolos, porque problemas surgem, problemas existem, mas problema tem solução, né? Problema tem solução. Vamos ver. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro,
Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Uma coisa que aprendemos aqui é que quando os problemas surgem, quando há reclamação, os líderes têm que apresentar uma solução. Os líderes aqui não deixaram de exercer o seu papel. Não é? O que eles disseram? Vamos ver, estou com um pigarrozinho aqui. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente. Os líderes, na hora da crise, na hora do problema, a liderança tem que estar atenta, não é? Para dar direção. Dar direção. O povo precisa de direção. O povo precisa de direção, de orientação. Embora a Igreja Batista seja uma igreja democrática, não é? Dizemos, as soluções partem do povo, das assembleias da igreja, assim governada a Igreja Batista. Nós aprendemos na nossa eclesiologia batista que a autoridade máxima da Igreja Batista é a Assembleia da Igreja local. Não é a Associação de Igrejas, não é a Convenção Estadual, não é a Convenção Batista Brasileira, não é a Aliança Batista Mundial. A autoridade máxima na estrutura batista é a Assembleia da Igreja local. Então nós estamos aqui numa igreja local, a igreja em Jerusalém. Surge o problema. O povo traz o problema para os líderes e os líderes apresentam a solução. Vamos ver então aqui a solução. Então, o que os líderes disseram? Não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Nós entregaremos esse serviço a eles. Então, eles deram direção. 7, não é? Não é 20 nem 30, eles, não é? Os irmãos tinham que escolher, mas o número, os líderes disseram, escolham 7. Também disseram homens, 7 homens. Escolham 7 homens. Como deveriam ser esses homens? Diz aqui, 7 homens de confiança para fazer parte da liderança da igreja, para estar. Tem que ser pessoa de confiança. 7 pessoas de confiança, 7 homens de confiança. No caso aqui, eram homens mesmo, pessoas do sexo masculino. Mas há casos que podem ser pessoas de ambos os sexos. Mas aqui, neste caso, os apóstolos pediram para que escolhesse 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo. Isso quer dizer que na igreja pode ter pessoa que não seja de confiança, pode ter pessoa na igreja que não seja cheia do Espírito Santo. Eu gosto da Bíblia por isso, que ela mostra isso. Nós temos que aprender. Quando os apóstolos dizem aqui, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. 3 qualidades. Aliás, vamos dizer 4. A primeira tem que ser homens, 7 homens. O número 7. Homens, né? Cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Isso quer dizer que na igreja tinha gente, né? Claro, tinha gente de ambos os sexos, tinha homens e tinha mulheres. Mas entre os homens tinha homens que não eram de confiança. A igreja tem que saber disso. Nós temos que ser realistas. Muitas vezes há em nosso meio, em nossas igrejas, homens que não são de confiança. Por isso os apóstolos dizem, escolham 7 homens de confiança.
Em nossas igrejas também há homens, há pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Por isso eles disseram, escolham 7 homens cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E há pessoas na igreja também que não têm sabedoria. Pode ter curso, pode ter diploma, pode ser bacharel, mestre, doutor, pós-doutor, mas não tem sabedoria. Tem diploma, tem dinheiro, tem poder, mas não tem sabedoria. E os apóstolos estão aqui dizendo, né? Escolham 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque na igreja existem pessoas, estão na igreja. São pessoas salvas por Jesus Cristo, né? Vão estar no reino de Deus. Vão estar assim, porque foram salvas pelo sangue de Jesus. Elas acreditam em Jesus Cristo, mas ainda não são, ainda não satisfazem esses critérios. Não são pessoas de confiança. Há pessoas na igreja que não são pessoas de confiança. Há pessoas na igreja que não estão cheias do Espírito Santo. E há pessoas na igreja que não têm sabedoria. Então a liderança aqui dá a sua palavra. Então, embora o governo seja da Assembleia, da igreja, a liderança tem que dar direção. A liderança tem que apontar o caminho para que a Assembleia decida. Por isso diz aqui, né? Escolha, né? Entre vocês, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E nós entregaremos este serviço a eles. Nós entregaremos este serviço a eles, não é? Assim nós poderemos continuar usando o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Outra coisa que aprendemos aqui, que é a função dos pastores da igreja, a função principal, não é? Dos pastores da igreja, que são também chamados de bispos e presbíteros, porque para nós, os batistas, pastor, presbítero e bispo são funções de uma mesma pessoa. Não são funções que estão numa hierarquia, não. O pastor, para nós, o pastor batista é ao mesmo tempo bispo, ele é pastor, é bispo e é presbítero, ou seja, ele é ancião. E o trabalho desses líderes, o trabalho principal é oração e Bíblia, diz aqui. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Então, a direção foi dada, né, diante do problema, e aí a Assembleia fez a sua parte. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. Aí sim, né? A Assembleia escolheu 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e a Assembleia, né, levou, ou seja, os irmãos levaram aos apóstolos, os homens, os 7 homens, cheios de homens de confiança, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. E o que os apóstolos fizeram? Diz aqui, né? Estes homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles, né? Pronto, resolvido o assunto. Resolvido o assunto, diz aqui o verso 7. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Quando o assunto é resolvido, quando o problema é resolvido na igreja, o que acontece é isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar. Isso.
E em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Então aí nós temos uma breve meditação, não vamos delongar mais, por causa que há problemas, né, na internet para subir os vídeos, mas vamos ficar por aqui então. A igreja e seus problemas e soluções, ou problemas e soluções na igreja. Aqui nós temos a direção dada pela palavra de Deus, né? Quando os problemas surgem, como resolver os problemas na igreja, como resolver os problemas. Aqui nós temos esta orientação para a igreja de Jesus Cristo de todos os tempos. Louvado seja Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos concluir. Amém.